Olá, seja bem-vindo a este novo vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre tipos de dados. Eu tinha comentado um pouquinho sobre tipos de dados no vídeo anterior, que eu gravei sobre variáveis. E vamos conhecer, né? Vamos aprender quais são os tipos de dados que nós podemos utilizar na linguagem Python. Bom, eu coloquei aqui os principais tipos de dados. Existem outros que eu não coloquei aqui, que eles são tão utilizados, né? Eu coloquei aqui os mais importantes, que é essencial que a gente conheça, mas nada impede depois, né, de vocês irem atrás e aprenderem outros tipos de dados. Então, só para vocês terem uma ideia, além desses que eu coloquei aqui, o Python também trabalha com dados complexos, números complexos que podem ser utilizados para operações matemáticas, com bytes, né, e outros tipos de dados, né? São alguns aqui para a gente exemplificar. Bom, mas o primeiro tipo de dados que eu gostaria de comentar é a string ou texto, né? Que é o tipo de dados mais comum que nós trabalhamos no Python. Ele pode conter qualquer tipo de informação, né? Qualquer tipo de dados composto por letras, números ou qualquer símbolo ou caractere, mas o mais importante é que ele tem que estar entre aspas, né? Então esse tipo de dados geralmente eles estão representados entre aspas. O segundo tipo de dado é os números inteiros ou int, que ele vai conter um número inteiro, também muito comum. Temos o ponto flutuante, o float, que é um valor numérico, porém com casa decimal, né? Então essa é a diferença. Então a gente trabalha com números inteiros, que não tem casa decimal, e o float, que são números com casa decimais. Temos também o tipo de dado lógico, né, ou booleano, que ele vai conter valores true ou false, verdadeiro ou falso. Temos também o tipo de dados dicionário, onde ele vai conter uma coleção de dados, um dicionário de dados, né? Então, geralmente eu tenho ali um índice, né? Um índice-chave, onde eu vou localizar uma determinada informação. Por exemplo, dentro do meu dicionário eu posso conter o nome de uma pessoa, a idade de uma pessoa, o endereço de uma pessoa, aí eu vou identificar a palavra-chave nome, eu vou utilizar a palavra-chave nome dentro do meu dicionário para localizar o nome da pessoa aqui, ou a palavra-chave idade para localizar a idade. Temos também a lista, onde eu posso colocar listas de informações, que podem ser tanto informações. Essa lista ela pode ser composta por valores de string, valores inteiros. Aqui tem um exemplo de alguns valores em string, como o nome de frutas, né? Laranja, banana, pera, mas poderiam ser valores numéricos, né, na minha lista. Ou poderia ser misturado também. Posso colocar na minha lista dados misturados. Tenho também os conjuntos, que ele é parecido com a lista, mas ele funciona de forma diferente. Ele funciona como um conjunto mesmo, conjunto matemático. Eu posso fazer operações de conjunto, né, como união, intersecção, enfim. Eu posso fazer essas operações matemáticas de conjunto nesse tipo de dado. Então, esses são os principais tipos de dados, né? Então, esse slide só fazendo um comentário geral, apresentando os tipos de dados. E no próximo slide eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente implementa esses tipos de dados no Python. Ok, então, como por hábito eu tenho aqui os dados do vídeo anterior. Deixa eu excluir essa primeira célula, não vou precisar dela. Bom, aqui eu já tenho alguns tipos de dados criados, né? Eu tenho, por exemplo, a variável nome, ela é uma string. Eu vou utilizar a função type somente para mostrar para vocês como é que eu identifico, né, o conteúdo de uma variável, o tipo de dado que está armazenado numa variável. Então, você pode ver que a variável nome, ela está armazenando uma string. Se eu colocar aqui o type para a variável idade, vocês vão ver que ela está armazenando um inteiro. Se eu colocar aqui para endereço, também é uma string, ok? Tudo bem.
Um float, por exemplo, se eu colocasse aqui salário igual a... Vou colocar aqui salário, não, vou colocar taxa, faz mais sentido. Taxa igual 35,7. Então, essa é a minha taxa. Se eu colocar o tipo de dado, type aqui para mim saber o tipo de dado, float, né? Então, eu tenho aqui um número decimal. Aqui, vamos colocar agora, criar o dicionário, né? Uma variável dicionário que eu vou chamar de pessoa. E eu vou colocar aqui um nome. E o nome dessa pessoa vai ser João. Então, aqui eu tenho o campo-chave, né? Ou a informação-chave do meu dicionário, onde eu vou localizar uma determinada informação. Então, se eu buscar pela chave nome, eu vou encontrar o conteúdo João. Se eu colocar aqui idade, eu vou achar o conteúdo 45. E se eu colocar aqui telefone, eu vou achar o telefone dele. Ok? Então, só comentando aqui a criação do dicionário, o que é importante. Eu uso chaves, né, para colocar as informações dentro do meu dicionário. Eu tenho que colocar o meu valor, o meu campo, minha palavra-chave do meu dicionário, o meu índice dentro do meu dicionário e o conteúdo desse índice e separado por vírgulas. Então, cada campo ou informação do meu dicionário eu separo por vírgula. Que eu posso colocar quantas informações eu achar necessário, não tem limite em relação à quantidade. Então, se eu colocar aqui, dar um type pessoa, então eu já tenho aqui o tipo, né, que é dicionário. Tudo bem? Ok, deixa eu só mostrar para vocês como é que eu faço para recuperar uma determinada informação. Por exemplo, se eu colocar aqui print pessoa, que é a minha lista, entre colchetes o nome, então ele vai me trazer o nome, né, que está armazenado dentro do meu dicionário pessoa. Então aqui eu coloco o meu índice. Se eu quiser, por exemplo, a idade, coloco aqui idade. Se eu quiser, por exemplo, o telefone, coloco aqui telefone. Então, bem simples, bem interessante aqui o uso de dicionário. Esse tipo de dado é muito utilizado porque ele é muito poderoso. Você consegue agregar informações numa única variável. Você consegue agregar um grupo de informações numa única variável. Então, acaba se tornando um tipo de dado muito interessante e bem utilizado no Python. Muito bem, eu tenho a lista. Eu vou criar aqui uma lista de frutas. Que eu vou colocar aqui laranja, maçã, pera, banana. É parecido, né, um pouquinho com o dicionário, lembra um pouquinho mais, ó. Aqui eu começo com colchete, abre e fecho com colchete. A minha lista ela pode conter string, né, que eu coloquei string, mas poderia ser inteiro, poderia ser float, não teria problema. Eu posso misturar, né, mas aí não faria sentido, né, eu poderia colocar aqui 10, por exemplo, mas não faz sentido se eu estou dizendo que é uma variável chamada frutas, então estou esperando uma lista de frutas, né? Então os valores meio que tem que fazer sentido, né, conforme o nome da variável que eu estou criando. Como é que eu faço para recuperar uma informação dentro da minha lista? Então, vou colocar aqui frutas e a posição, né, dentro da minha lista. Então, a lista ela começa sempre com a posição 0. Então, vou botar aqui posição 0, posição 1, posição 2. Então, se eu colocar aqui a posição 0 na minha lista, que seria o primeiro elemento, ele vai trazer para mim laranja. Se eu colocar aqui a posição 1, ele vai me trazer pera. Se eu colocar aqui a posição 2, ele vai me trazer banana. Então tem aqui
0, 1 e 2. São as posições dentro da minha lista. E se eu colocar só, se eu mandar ele imprimir a lista inteira, ele imprime também. Vamos colocar todos os itens que estão dentro da minha lista. Okay? E agora criar um conjunto de dados, né? Vamos chamar ele de conjunto de cores, que eu crio usando chave, mas a diferença de um conjunto para um dicionário é que o dicionário eu tenho palavras-chave, eu tenho um índice para recuperar o valor. No conjunto não, no conjunto eu coloco somente as informações que eu quero. Então, como vai ser um conjunto de cores, vou colocar aqui a cor azul, a cor amarela e a cor verde. E aqui eu peço para mostrar para mim o tipo de dado, type, conjunto de cores. Tá vendo? Então ele mostrou que é um set. Se eu quiser mostrar o que está dentro do meu conjunto, é só eu colocar aqui print, que ele já me mostra as informações que estão dentro do meu conjunto. O conjunto, eu não consigo recuperar uma informação por um índice, porque ele é um conjunto. Né? Um conjunto ele tem informações ali dentro. Não é como uma lista, eu tenho as informações em ordem, né? Ele está dentro de uma lista. Um dicionário, eu também tenho as informações organizadas dentro do meu dicionário por palavra-chave. E a lógica do conjunto é um pouco diferente. Então, eu não tenho aqui, por exemplo, eu não vou poder puxar usando um índice as informações dentro do meu conjunto, porque estão ali dentro do conjunto, né? Então, a forma de trabalhar com conjunto é um pouco diferente. Mais para frente eu pretendo gravar um vídeo falando sobre conjuntos e aí a gente vai poder ver melhor como é que a gente pode trabalhar os conjuntos, né? Então, de uma forma bem interessante. Muito bem, então eram esses os tipos de dados que eu queria mostrar para vocês, né? Que a gente trabalha dentro do Python. Obviamente eu vou me aprofundar em alguns deles em vídeos futuros, porque eles demandam, né, um vídeo específico somente para tratar as suas potencialidades, né, o que você pode fazer com determinados tipos de dados. E espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Muito obrigado.